Pessoal, vou abordar esse aqui que foi o assunto do dia, que é a disparada do dólar, é capa no jornal Globo, né? Dólar dispara e eleva a pressão sobre o preço dos alimentos, e também na Folha de São Paulo. Incertezas no Brasil e nos Estados Unidos levam o dólar a 5,87, maior valor desde 2020. Qual que é o problema disso? É que cerca de 22% dos insumos que a indústria brasileira usa são importados. Isso significa que os preços dos produtos industriais no Brasil vão ficar mais caros. E também o preço dos alimentos, tá? Porque os alimentos, uma parte também é importada, e mesmo a parte que é produzida aqui, utiliza insumos, né? A ração, vem também muitos fertilizantes do exterior, enfim, vários custos são importados. Então tudo que é importado vai impactar. Então, ou seja, na verdade, a disparada do dólar, ela gera inflação no Brasil. Esse é o ponto final. Bem, inflação passando a meta, né? A meta é 3%. O teto da meta, o limite máximo, tem uma tolerância de até 4,5%. Bem, como a inflação está ali forçando esse limite de 4,5%, o que o Banco Central faz para reduzir a inflação? Ele tenta esfriar a economia por meio da taxa de juros, tá? Do aumento da taxa de juros. E aí isso é péssimo para a população, isso aumenta o desemprego e etc. Então esse é o funcionamento da coisa. Bem, ontem o presidente do Bradesco, na Globo News, ele deu uma entrevista lá que viralizou, tal, em que ele explica isso tudo muito bem, fala sobre o momento forte que a economia está vivendo, mas fala sobre esses desafios também. E o câmbio, ele é um detrator potencial para a inflação no Brasil, né? Andou muito, né? A gente está vendo isso aqui, e isso está batendo da inflação, que agora tem uma previsão de 4,4, 4,5 para esse ano. Agora, se você isolar isso aqui, a gente está num momento do Brasil muito especial, né? Que é outro desafio para a política monetária aí, né, do Banco Central, né? Porque eles, olha, com essa atividade tão alta assim, né? Então eu tenho de segurar a atividade. Então, desemprego, que estava em 6,7, caiu para 6,4. Mas eu tenho trazido também dados assim, ele é diferente nas regiões brasileiras. Se você for para Goiás, estava batendo 5,2. Eu não vi a última estatística agora. Mato Grosso do Sul, 3,8. Mato Grosso também lá embaixo. O sul do Brasil também com desemprego baixo, em particular o Paraná. São Paulo também está abaixo da média do Brasil. Então você tem um Brasil que está com pleno emprego. Outra variável é a renda. A renda do trabalhador esse ano, a renda real, Mônica, vai crescer mais de 6%. Mais que a inflação. É um ganho extraordinário, tá certo? Aqui dentro. Então, quase pleno emprego, renda real crescendo. Esse é o desafio da política monetária também, que fica olhando para esse cenário. Mas é justamente a sustentabilidade disso, claro, né? É claro. Agora, na avaliação do senhor, é sustentável? Precisa de mais choque de juros para segurar essa evolução? A política monetária, ela tem um efeito e tem uma capacidade, mas ela tem um limite, né? Tá certo? Porque, vamos imaginar o seguinte, tem um cenário de estresse, que eu acho que é bem pouco provável. Eu acredito que as medidas que vêm aí, propostas pelo ministro Haddad e pela ministra Simone, elas devem aplacar, né, esse ânimo, né, aqui do mercado, e eu espero que controle, né, esse câmbio, de modo a gente segurar um pouco a inflação e o horizonte, a perspectiva de taxa de juros, tá, Mônica? Bem, como vocês sabem, o Haddad e a Tebet levaram um cardápio ao Lula e de opções para... Não é corte, tá? Usam essa expressão corte, mas nunca tem corte de gasto no Brasil. O que acontece é você reduzir o ritmo de aumento da despesa, tá? Eu sempre faço questão de fazer essa correção aqui. Mas o Haddad colocou as opções, o Lula está avaliando, e eu já disse para vocês, tem até uma matéria no Globo sobre isso, que ela diz, olha, no fundo, isso aí acabou sendo criado lá na transição, né, em 2022 para 2023. Por quê? Tá? E aí prestem bem atenção nisso. Nos governos Temer e Bolsonaro, foi feito lá quando o Temer fez a PEC do teto dos gastos, que também esteve vigente durante todo o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, no finalzinho do governo, destruiu essa PEC, né, com a aprovação da PEC Kamikaze e da PEC dos precatórios. Mas isso aí teve vigente durante 2019, 2020, 2021, enfim. E lá dizia o seguinte, o orçamento da saúde e da educação, tá? O mínimo constitucional que o governo federal tem que gastar em saúde e educação, ele só é corrigido todos os anos pela inflação, pelo IPCA do ano anterior, tá? Então, os gastos de saúde e educação eram corrigidos só pelo IPCA. Isso que estava lá na PEC do teto do Temer, né? E que não era mais PEC, né? Virou realmente uma emenda constitucional, né? PEC é proposta de emenda constitucional. No caso lá, virou uma emenda constitucional porque foi aprovado, né? Bem, quando o governo Lula entra, ele estabelece agora em 2023
que a despesa mínima com educação é 18% da receita do governo e o gasto mínimo com saúde 15% da receita. Então, se, por exemplo, a arrecadação está subindo 15% ao ano, isso significa que as despesas com saúde e educação estão subindo 15% e 18% ao ano, respectivamente. E isso fura o próprio arcabouço fiscal que o Haddad construiu, que dizia que a despesa só podia crescer no máximo a inflação mais 2,5% ao ano. Esse é o ponto, tá? Então me parece que o governo vai tomar medidas para corrigir isso agora nesse momento. Vai criar uma nova regra de correção para os gastos de saúde e educação, talvez IPCA mais 1%, IPCA mais 2%, alguma coisa nesse sentido. Pessoal, então é isso para a gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, tá? Pelo celular ou computador. Pois é, você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade.